Olá, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos começando mais um vídeo semanal. Espero que a sua semana tenha corrido bem. Mas antes de começarmos mais um vídeo, eu queria aqui fazer um convite para você. Queria vos pedir para que vocês pudessem aí compartilhar essa mensagem, que vocês pudessem deixar aí o seu joinha, deixar o seu comentário e se inscrever também no canal. Se vocês acharem que esse conteúdo está sendo importante para vocês, entendeu? Que vocês possam partilhar com os próximos. Que é importante a palavra de Deus chegar até outras pessoas também. Amém, meus queridos? Então, nós vimos que depois de que Eva comeu do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, depois dando para Adão comer, o pecado entrou na terra, atingindo a todos nós seres humanos e a toda a criação de Deus neste planeta. Mas eu quero aqui focar só nos seres humanos, que foi a mais bela criação de Deus. Em Gênesis 3, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Meus queridos, minhas queridas, neste versículo nós vemos que pós-pecado ele afetou as três dimensões preciosas da vida humana. E eu quero aqui comentar cada uma delas com vocês. A primeira é a concepção, o entendimento. Quando no texto nos diz que os seus olhos foram abertos. A segunda é a percepção, quando eles perceberam que estavam nus. E a terceira, e não menos importante, a ação. Quando eles cozeram folhas de figueiras, uma ação imperfeita de reparação. Concepção, percepção e ação. Neste versículo fica bem claro que o pecado afetou toda a nossa parte do corpo humano, cada uma molécula do nosso corpo. Mas, meus queridos, o pecado é muito mais complexo do que isso. E nós vamos aqui desmembrar mais um pouquinho sobre o pecado. Só que nós temos a mania de que, com o tempo, a palavra vai perdendo o seu significado, a sua importância. E hoje em dia falamos de pecado como falamos de comida, falamos de pecado como falamos de trocar roupa, como se fosse uma coisa normal, cotidiana. Mas eu quero deixar claro para vocês que o pecado tem a ver com o que eu faço de errado e o certo que eu deixo de fazer. Tem a ver com aquilo que eu sou, a minha condição moral. Tem a ver com o que eu faço reconhecendo aquele que eu sou. Deixei vocês um pouco confusos, mas eu vou desmembrar ainda mais um pouco. Quero deixar bem claro para todos a complexidade que o pecado é. Lá em Salmos, no capítulo 32, no versículo 1
e versículo 2 nos mostra bem essa complexidade. No versículo 1, a palavra traduzida para português, iniquidade, em hebraico significa pechar, que tem a ver com um afastamento de Deus, um pecado voluntário, uma rebelião contra Deus. Estão a ver, meus queridos, que a iniquidade não é simplesmente um ato de pecar. Quando Deus nos disse e que inspirou seus escritores a escrever no hebraico, ele definiu, e do hebraico vem uma profundidade muito grande. Essa rebelião contra Deus, essa mesma palavra, Deus usou e inspirou para que seus escritores, no caso aqui Moisés, escrevesse para falar da rebelião que Lúcifer teve no céu contra Deus. É a mesma palavra. E essa mesma palavra ele usa para o ato que Adão e Eva cometeu lá no Jardim do Éden. Se rebelou contra Deus. Então, meus queridos, é muito profundo isso. E depois nós temos mais 3 palavras em hebraico, que são Hatar, Rafon e Remiar. Isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, temos pelo menos 10 palavras para a definição de pecado. Hamartia, Oferleima, Parrabase, Paraque, Anomia, Retemia e outras. Cada uma dessas palavras fala de um aspecto diferente do que é o pecado. Mas por que eu estou explicando tudo isso para vocês? É para que todos vocês possam entender a gravidade que é o pecado. Porque Deus, quando inspirou seus escritores da Bíblia, fez questão de dar nome a cada uma dessas transgressões, para nos mostrar a importância de cada ato pecaminoso que fazemos. Meus queridos, Deus sempre faz as coisas bem feitas. E Ele dá nome. E Ele deu nome a cada um desses atos. Mas o que eu quero deixar aqui bem claro, e em suma de tudo o que eu quero deixar aqui hoje para todos, é que se entendermos que o pecado é mais uma condição do que uma ação, podemos entender melhor o nosso estado e a necessidade que temos da salvação. Lá em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, nós podemos entender melhor. Lá nos diz que o efeito fundamental do pecado é a separação de Deus. Lá ele usa o mesmo termo, iniquidade. Então lá ele coloca como se fosse a separação, mas a separação de Deus, mas não é Deus que se separou de nós. Foi nós que nos afastamos de Deus pela nossa condição pecaminosa. Nós nos afastamos de Deus, mas Deus nos procura. Lá no livro de Romanos, no capítulo 7, podemos entender também, porque lá nos diz do pecado em 2 formas. Do pecado no singular e do pecados no plural. No singular, numa condição como condição, não numa condição, e sim como condição, e no plural, como ação ou ações.
Assim sendo, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, irmãs, quando fomos gerados na barriga da nossa mãe, já temos esta condição pecaminosa. Nascemos afastados em rebelião contra Deus. Então, o que nós temos que entender é que essa condição não tem nada a ver com o ato de nós pecarmos diariamente. Nós já nascemos com essa condição pecaminosa. Lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo também nos diz, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que também confirma o que o rei Davi diz em Salmos 51, versículo 5, aonde eu já citei para vocês em vídeos anteriores, no Antigo Testamento. Será coincidência ou providência divina? Tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento confirma a mesma coisa, a nossa condição pecaminosa. E dessa condição pecaminosa vai gerar a ação, o ato de cometermos pecados contra Deus. Mas contra Deus, Luiz? Sim, contra Deus, meus queridos. Porque nós podemos cometer um pecado contra o próximo, mas nós ferimos diretamente esse ato contra Deus. Esse ato fere diretamente a Deus. Por isso, vos digo, não importa qual seja o seu pecado, orgulho, inveja, cobiça, adultério, vício, não importa seu status, se você é rico ou pobre, se está feliz, bem de vida, ou chorando com a sua vida destruída. Todos somos pecadores e merecemos morrer. Mas então, vocês devem estar pensando, se todos somos pecadores e merecemos morrer, o que eu tenho que fazer então? E eu tenho a resposta para vocês, meus queridos. Mas então, o que eu preciso para me consertar com Deus? Você e eu também, que quem vos fala é um pecador, você e eu só precisamos pedir perdão. Sim, uma palavra pequena, mas poderosa para nós. Porque aí entra o único justo, Jesus Cristo, que olha para Deus e diz: Pai, ele não conseguiu, mas se arrependeu. Então, por meio de Jesus, ele conseguiu vencer, porque a justiça de Jesus chega até mim. E assim, sou vestido com a sua justiça. E através dela, Deus nos dá a salvação. Então, meus queridos, não importa a sua condição social, todos temos que se achegar a Cristo e, assim, resolvemos a nossa condição pecaminosa e lutamos todos os dias contra a ação de querer cometer pecado.
E assim, vivemos uma vida de santificação. Todos os dias, meus queridos amigos, amigas, irmãos, irmãs. E agora, eu quero orar por você. Pai querido, Senhor, depois de entender, Pai, que o pecado é mais uma condição do que uma ação, mas que tudo, Pai, fere a Ti, venho, Senhor, através desta oração, lhe pedir perdão por cada ato de pecado que possamos estar cometendo contra Ti, Senhor. Peço perdão, Senhor, por mim. Peço perdão por cada pessoa, Senhor, que está neste momento vendo esse vídeo. Que a Tua graça e a Tua misericórdia e a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo possa chegar na vida de cada uma dessas pessoas que está vendo esse vídeo neste momento, Pai. E que o Espírito Santo possa fazer aquilo, Pai, que eu não sou capaz. Porque quem convence é o Espírito Santo. E eu espero, Senhor, que Ele convença a todos da condição do pecado na nossa vida. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, não se esqueça, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E boa semana para todos. Deixa aí seu like, comente o vídeo e se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!